Meu amigo Tássio, boa tarde. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos. Marcelo tá lá no bolão da Mega da Virada, Douglas. Você já foi, né? Se você não foi, fica a recomendação aí. Olha, Tássio, de verdade, eu queria que o Marcelo ganhasse esse bolão da Mega da Virada, Tássio, pelo seguinte, porque, Tássio, tem aquelas pessoas que se classificam como necessitadas, não é? Pessoas necessitadas. Estou falando necessitadas em vários aspectos, não é isso? Em vários aspectos. Aí o Marcelo está achando graça, mas ela conhece a história. Então, o Marcelo, ele é um homem necessitado em um determinado aspecto, que eu não vou aqui comentar, mas ele é necessitado demais. É algo que está entranhado, que está preso dentro dele. E eu vou dizer, Aida Marcel tem lá seus 60 anos de idade. 59. Ah, 59 para 60 é poucos dias. Aí o que acontece? Eu tenho 47, estou indo para os 50. Ainda falta tempo. Quantas vezes a Edna, quando jovem, ainda é uma mulher, me permita, ainda é uma mulher bonita, é uma mulher bonita, imagine quando era jovem, né? É uma mulher bonita. Então, todos nós jovens passamos pelo que nós chamamos de amores, na verdade são paixões, adolescentes, juvenis, e depois passa, né? Depois passa. Que não é como febre em criança, vem, passa e tal. Nosso amigo Marcelo é diferente, realmente ele está ainda vivendo, surfando nessa onda, né? Estou deixando, Ed, eu estou só comentando aqui com o Tássio. Aí o que acontece? Está surfando. Se ele ganha esse bolão da virada, eu juro por Deus do céu como eu pago uma promessa. Eu pago uma promessa porque é um problema resolvido de um amigo. Né? Um problema resolvido. Aí nós não vamos só para aquele modelo de carro não, viu, Marcelo? Nós vamos para outro, meu amigo. Nós vamos para quase a nave espacial. Se Deus quiser, vai dar certo. Eu ainda vejo meu amigo sorrir, eu ainda vejo meu amigo alegre. Ele é alegre, mas eu digo... Grande abraço a ele, nosso amigo Marcelo, e a todos. Não, esperando que ele ganhe, né? Não espero que ganhe. Mas não, eu estou dizendo antecipadamente. Não bote show quando o Tássio for sair, pelo amor de Deus. Não se zangue, não. Que a argumentação foi minha aqui. Eu estou preocupado com você, querendo seu bem. Tássio Cruz, você conversou com o Georgiano Neto, deputado estadual, e a gente saiu de uma eleição geral, o PSD saiu fortalecido, o PSD, porque tem um componente, né, que a gente considerava lá atrás e que agora se efetivou. A dona Jussara Lima, mãe do deputado Georgiano, esposa, não é isso? Do deputado Júlio César, é a primeira suplente de Wellington Dias. E já começa 2023 como senadora pelo estado do Piauí. Situação bem semelhante à dona Eliane Nogueira, que ficou no cargo de senadora, ela é primeira suplente de Ciro Nogueira, ficou no cargo de senadora enquanto Ciro Nogueira exercia o cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Então ela assume. Então o PSD ganha uma senadora, ou seja, o sonho do deputado Júlio César, todos nós sabemos, sonha em chegar ao Senado Federal, aliás, é um projeto dele, se materializa agora através da esposa. Então, a dona Jussara no Senado é um reforço para o PSD. É um reforço para o PSD. Além disso, além do partido, o que é que você conversou mais com ele, Tássio? Como você disse, Douglas, o PSD sai fortalecido sim, né, desse processo, dos partidos que mais cresceram na eleição deste ano. E a gente conversou com o deputado Georgiano, Douglas, que apesar de ser do MDB, ele fala como articulador do PSD e ele analisa as perspectivas do partido para 2024. Já se deflagrou, claro, em vários municípios pelo interior do estado e também na capital, o processo de eleição municipal, e o deputado fez uma análise de como chega o PSD em 2024 e fez uma perspectiva, Douglas, segundo ele, positiva para o partido político. Vamos ouvir. Bem, nós estamos já num processo de articulação do nosso grupo político, do partido como um todo, visando as eleições de 2024, as eleições municipais de 2024. Existe um sentimento
de nós buscarmos ter candidatura própria na maior quantidade possível de cidades. Naturalmente que a capital é sempre um projeto que a gente trata de uma maneira à parte e que vamos buscar viabilizar o melhor cenário possível para o partido aqui em Teresina, seja com candidatura própria, seja com composição. Naturalmente que nós já estamos também trabalhando a formação de uma chapa proporcional muito competitiva, que a gente tenha condições de eleger 3, 4 ou 5 vereadores. É um cenário que nós estamos em fase de construção e naturalmente que essa discussão de uma candidatura própria ou não caminha lado a lado a esse projeto e nós vamos naturalmente avançando isso ao longo do tempo. Bom, aí é um ponto que o Tássio... Você quer fazer algum adendo, como se diz no popular, Tássio? É curioso, Douglas, que muitas vezes, em uma resposta, o que não é dito fala mais do que o que é dito, né? Não, só para ilustrar o que o Tássio falou, eu assistindo aí eu não vou dizer aqui publicamente, lógico, por questão de ética, obviamente, mas tem aí tem uma palestra do saudoso Paulo Henrique Amorim, que eu tive o prazer de conhecer, Tássio, pessoalmente. Sim. Que eu tive o prazer de entrevistá-lo pessoalmente, né? Quando eu falo pessoalmente, não é redundância não, porque tem entrevista virtual, que não é pessoal, né? Então, eu tive o prazer de entrevistá-lo quando ele veio fazer uma palestra em Teresina, e, para minha surpresa, depois da entrevista, um determinado dia eu postei umas fotos no Instagram, ele curtiu, comentou, passou a me seguir no Instagram, então, eu conheci. Paulo Henrique Amorim disse sobre uma determinada emissora, sobre um determinado jornalista, dono de emissora, que esse jornalista teria dito, baseado no que o Tássio falou, eu me lembrei dessa história. Ele teria dito o seguinte, para o interlocutor que revelou isso ao Paulo Henrique: a minha emissora é mais poderosa e mais influente pelo que não disse do que efetivamente pelo que disse. Então, é exatamente isso que o Tássio, a política tem esse contexto. Muitas vezes o que não é dito tem um peso muito maior do que o que é dito, né, Tássio? Exato, mas o nosso papel, Douglas, é perguntar o que eles não dizem. Exatamente. E foi isso que eu fiz com o deputado Georgiano, porque, como o amigo de casa deve ter percebido, ele disse: a gente pode ter uma candidatura própria em 2024. Mas até outro dia o PSD estava dentro do Palácio da cidade de Teresina indicando cargos. E eu perguntei a ele sobre a indicação desses cargos na gestão do Dr. Pessoa. E a resposta do deputado Georgiano foi bem incisiva. Vamos ouvir. O partido é aliado do prefeito Dr. Pessoa e indica cargos na gestão dele. Esse alinhamento pode se manter para 2024? Indicávamos, né? Na verdade, os cargos que nós tínhamos indicação na prefeitura foram exonerados ao longo desses 2 anos de gestão. Nós estamos aguardando pelo prefeito, tivemos algumas conversas ao longo desses últimos dias, em especial desse mês de novembro e dezembro, e naturalmente que depende disso para poder também se tocar essa questão majoritária de uma candidatura própria ou não. Olha, eu entendi mal, ou me parece que essa reaproximação não está indo tão bem? O tempo verbal foi bem claro, Douglas. Indicávamos. Exato. Ou seja, está falando no passado. Só um rápido adendo, a gente veio ali, o deputado João Márcio dando um cheiro na cabeça do deputado Nerinho ali ao fundo, né? Vamos voltar aí. Vamos voltar a imagem. O Tássio pega tudo. Vamos voltar a imagem. Volta a imagem aí. Rapaz, o deputado João Márcio está alegre, rapaz. Enquanto o Alisson se encontra, Douglas, é preciso a gente colocar bem claro que o PSD anda às turras com a Prefeitura de Teresina. Sim, Tássio, o que eu quero saber é o seguinte, a gente falou aqui, só para aí, Alisson, para quando tiver do ponto você avisar, a gente trazia aqui a informação de que o doutor prefeito queria formar uma frente ampla. Não queria não, está procurando uma frente ampla para sua tentativa de reeleição. E aí o PSD tinha se reaproximado, e inclusive indicar alguns cargos e tal, tinha algumas conversas em andamento. O que eu pergunto, você sentiu que cessou, ou seja, que houve uma parada, que não há mais que essas conversas não existem mais? Os espaços não
foram concedidos, Douglas. Tem uns 2 meses que o PSD pleiteia algum espaço na prefeitura, explicando para o amigo de casa. Os espaços que o partido tinha, através do vereador Ismael Silva, na ouvidoria, foi dado a Antônio Zé Lira, que era do PSD, mas deixou o partido, e também a Renato Berger, que hoje está praticamente fora do PSD. Né? Então, ou seja, o PSD hoje não tem espaço nenhum em uma gestão que ele foi aliado, que ele ajudou a eleger. Então, por isso, essa insatisfação do deputado Georgiano. O deputado Júlio revelou aí publicamente que poderia convidar o doutor Pessoa para voltar para o PSD, mas até hoje, Douglas, não teve qualquer sinalização do Palácio da Cidade para cá. Por isso, essa insatisfação do PSD. Eu não consigo entender como é que quer formar uma frente ampla se um partido, o segundo maior partido do Piauí, não é o segundo maior partido do isso, PSD? Atrás apenas do PT, exato. Tem aí... E MDB, né? Briga ali com o MDB. 4 grandes partidos no Piauí, assim, numericamente falando. Isso. Progressistas, PT, MDB e PSD. PSD tem mais de 50 prefeitos, rapaz. Não é? Não sei quantos vice-prefeitos, mais de 350 vereadores. Sem contar as cidades que o progressista, que o PSD é oposição e que é forte, que tem muito voto. Então, como é que a gente dispensa um partido como esse? Eu não consigo entender que frente ampla é essa. Mas antes de continuar, vamos ver a cena que o Tasso falou aí do... O flagrante. O flagrante, olha aí, mostra aí. Ó, mostra aí. Deputado João Matos, olha aí, dando um beijo na cabeça do deputado Nerinho. A pergunta que eu faço ao senhor, qual foi a frase que ele disse do deputado Nerinho? Você é meu. Olha, estou dizendo, não tem como. Rapaz, deputado João Matos... Aí, Douglas, foi só para careca daqui, tá? O deputado Geomates, o senhor fale pro careca aí que esses queijos que o senhor prometeu aqui para nós nunca chegaram aqui. Nunca chegaram aqui. Olha, nem de Natal, nem para dizer assim, rapaz, eu mandei no Natal de presente. Nem Ano Novo. Vamos entrar 2023 de bico seco. Porque os queijos da fazenda não chegaram até então. Pois não, Tasso? E é preciso destacar que esse afetuoso cheiro aí que o deputado Jalmaço deu ao deputado Nerinho foi pós-acordo MDB e PT, né? Que definiu que os partidos se alternarão aí na presidência, mas foi um flagrante rápido ali da espontaneidade do parlamentar. Falando de Nerinho e João Madison, Douglas, 2 parlamentares que têm base no interior, a gente também conversou com o deputado Georgiano sobre as perspectivas do PSD para o interior do estado. O partido, como você disse, tem muitos prefeitos de cidades grandes, mas não deve parar por aí. Deve atrair outros gestores. Gestores estes, Douglas, que hoje estão até mesmo na oposição, no Progressistas. Esse assédio vem sendo criticado publicamente por membros do Progressistas, essa tentativa de roubo, entre aspas, de prefeitos. E o deputado Georgiano analisou essas críticas de membros do Progressistas. Vamos ouvir. O partido espera também ganhar prefeituras no interior, trazer prefeitos no interior? Com certeza, nós temos conversado com vários líderes municipais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, líderes das mais diversas cidades do Piauí. Eles avaliam que o PSD é uma grande alternativa por ser um partido jovem, um partido unido, que tem comando, que tem realmente uma história de trabalho em favor dos municípios e naturalmente que isso serve como um atrativo para líderes que estão neste momento numa situação, né, de desvantagem, algum tipo de situação que possa comprometer o futuro do seu município. Olha, se a gente analisar aí, é natural um crescimento do PT, que é o partido do governador eleito Rafael Fonteles, que é o partido do presidente Lula, que é o partido do futuro ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, é normal. O MDB, como um partido que está na base do governo, um partido que sempre foi forte, sempre foi... mas o MDB, apesar de um crescimento nos últimos anos, tá, você tem acompanhado muito bem isso, apesar de um crescimento nos últimos anos, no número de prefeitos, mas se a gente analisar a grandeza do MDB, o histórico do MDB, ainda tem menos prefeito do que deveria ter. Sim. Então é algo... A gente não vê, por exemplo, como o PSD, como o PT, como progressistas, que trabalham a chegada de novos prefeitos, a gente não vê esse movimento do MDB. Ou muito tímido o movimento do MDB. Você observa que são parlamentares que têm uma votação muito expressiva, deputados estaduais, federais, com votações expressivas, mas inclusive votações de prefeitos que pertencem a outras siglas. É mais centrado no parlamento. É né, mais o centrado MDB. no parlamento.
não há nenhuma dúvida, dona Jussara, como senadora, Júlio César, deputado federal, Simone Pereira, deputado estadual, Georgiano Neto, deputado estadual, não há nenhuma dúvida de que o PSD vai crescer ainda mais em 2023. E o crescimento do PSD, claro e evidente, deixa o partido mais importante e com mais poder de barganha e mais peso, Tássio, para sentar à mesa e negociar as suas participações, inclusive em chapas majoritárias. Eu colocaria, Douglas, mais 2 nomes aí. Deputado Dr. Hélio e Carlos Augusto, que foram para o PSD, depois se filiaram ao MDB na fusão cruzada, mas entraram na cota do PSD. Então, o partido sim sai muito fortalecido. Vamos esperar os rumos para 2026, né, Douglas? Como chega esse PSD em 2026? 2024 é um entreposto importante, prefeituras pelo interior serão disputadas, mas esse PSD chega ainda mais forte em 2026 com o resultado dessa eleição. E aí, dependendo, como você falou, da performance em 2024, se for uma performance boa, com um bom número de eleitos, aí sim o partido chega em 2026 mais fortalecido. Tássio Cruz, política do dia. Daqui a pouquinho, Douglas, vamos contar os bastidores da entrevista da governadora Regina Souza, que hoje fez uma coletiva e falou sobre temas polêmicos, Douglas. Um detalhe, ela revelou que deixou as redes sociais, não leu mais ao longo do seu governo por ser alvo de ataques racistas e preconceituosos. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes. Ataques, inclusive, que estão sendo tratados na justiça. Isso. Viu? Quem proferiu, e aqui eu estou falando isso, não é porque a governadora Regina Souza, não é qualquer pessoa. Porque a governadora Regina Souza, ela ocupa o maior cargo político do Estado, ainda ocupa, mas ela é uma cidadã, uma pessoa comum, uma cidadã. Então, quem andou com esse tipo de brincadeirinha, entre aspas, essa molecagem, esse preconceito, esse racismo, essa raiva, esse veneno que tem demais nas redes sociais, pode esperar que em breve chega uma citação da justiça na sua casa. Tássio, já você volta, então. Até daqui a pouco, um abraço. Um abraço, obrigado. Show! Peraí. Você tá vendo aí, quando assim, destilando veneno. Eu até compreendo porque realmente a amargura sentimental, ela gera esse tipo de reação. Não é nem uma reação, digamos, pensada, não, é até involuntária, Tássio. Eu vi o Renato passando rápido aqui, eu não sei se ele pode ter interferido nessa decisão também. Não, eu acho que ele deve ter ido já tentar segurar, mas não dá, ele está nessa situação. Vamos aproveitar, eu estou dando um conselho a ele, vamos aproveitar aqui a passagem de ano, Marcelo, a única solução que tem para nós é fazer umas oferendas ali a Iemanjá, você entrar na água de branca ali, para ver se o negócio anda em 2023.